que o Supremo Tribunal Federal aprovou uma tese que vai nortear os futuros julgamentos sobre liberdade de expressão. O plenário da Corte definiu que veículos podem ser punidos por entrevistas que imputam a prática de ato ilícito a uma pessoa se, abre aspas, houver indícios concretos de falsidade e da imputação. A decisão, gente, veda a censura prévia, mas admite a retirada de conteúdo caso publicadas, abre aspas, informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas. O processo foi ajuizado pelo ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, do PT, que militou contra a ditadura militar. Em entrevista dada ao jornal Diário de Pernambuco, Zaratini foi acusado por um simpatizante da ditadura de ter participado de um atentado à bomba em 25 de julho de 1966, no aeroporto de Guararapes. Né? Fred, traz para cá, porque para explicar um pouquinho essa tese, eu estou aqui com um advogado, com um especialista, né, Tiago Sorrentino, especialista em Direito de Estado. Tiago, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos que nos assistem. Ô, Tiago, eu quero entregar para você, como advogado, como especialista, como homem do direito, explique para a gente, eu vou utilizar até uma expressão do filme Filadélfia, né? Explique para a gente como se nós tivéssemos 5 anos de idade. O que o Supremo decidiu? De fato, você teve uma limitação da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, é um precedente perigoso, ou esse tipo de precedente ele só é aplicável a casos muito específicos? Boa tarde para você. Bom, esse precedente, na verdade, é muito parecido com aquela observação do Charles Dickens, né, no Conto de Duas Cidades, né? Ele pode, ao mesmo tempo, ser o melhor dos mundos ou o pior dos mundos. Tudo vai depender da forma como ele for aplicado, não só pelo Supremo, mas também por todo o Judiciário. Na verdade, é um precedente que não fica só na esfera das competências originárias e recursais do Supremo. Todos os juízes, né, do Brasil, se encontrarem questões desse tipo, vão se basear nesse precedente para atuar. E a depender da interpretação que se der, a extensão que se der para ele pode realmente ser útil para evitar alguns abusos, para dar uma certa calibrada quando há comprovadamente uma tentativa de se utilizar a imprensa simplesmente para atacar um desafeto ou para plantar informações que não são fidedignas, mas também ele pode ser mal interpretado, especialmente a partir daquele termo injuriosas, né, utilizado na fixação da tese, para limitar a atividade da imprensa, especialmente a atividade interpretativa. Então, razão para a preocupação existe sim. Tudo uma questão de saber como é que isso vai ser interpretado e aplicado daqui para frente. Esse que é o ponto, né? Essa que é a grande dúvida, porque pelo que eu aferi logo de cara, essa decisão, ela basicamente ela mostra o seguinte: olha, vocês jornalistas, vocês são corresponsáveis. Ponto. Se o camarada mentiu e você sabia que o camarada mentiu, você vai ser punido. Só que tem situações em que o jornalista não sabe, não tem como checar se o camarada mentiu. Porque é isso, às vezes o camarada quer passar uma mensagem, quer fazer uma denúncia, e aí traz para o jornalista a responsabilidade de investigação, que às vezes cabe à Polícia Federal, às vezes cabe ao Judiciário, à Polícia Civil e por aí vai, né? É um precedente, de fato, que eu acho que é muito perigoso, doutor. Sim, quando ele utiliza esses termos mais abertos, ambíguos, né, para definir, como, por exemplo, indícios concretos, fica muito difícil de você antecipar, sem um caso concreto, para saber se naquele caso um juiz vai entender que o jornalista, o repórter, enfim, o cronista que está dando a sua opinião, ou está simplesmente tentando reproduzir fatos, se ele tinha fundada razão para duvidar daquilo que estava sendo dito, né? Muitas vezes a questão parece simples, né? Você está tratando de fatos, você consegue verificar se um fato ocorreu ou não, né? Se ele é um fato concreto ou não, mas não é bem assim. Mesmo porque todo o trabalho de investigação costuma ser demorado, costuma exigir
um trabalho até às vezes multidisciplinar, não só do próprio jornalista, ele precisa ouvir fontes qualificadas, precisa ouvir fontes às vezes sigilosas que ele não pode revelar para proteger a integridade, né, física, psíquica, até mesmo a integridade política dessas pessoas. Então, não é uma questão tão trivial. E é possível, sim, que seja interpretado de modo a diminuir muito essa tolerância, né, esse espaço de atuação da imprensa. Tiago, dá para a gente falar basicamente de censura? Porque isso é o que parece. Parece que essa decisão ela é ela abre uma portinha para censura. Ou ainda não? Então, como ela é aberta, ambígua, o que me parece que o Supremo Tribunal Federal quis fazer? Ele quis fixar a inexistência de imunidade do jornalista e do veículo de imprensa. O que ele quis fazer nessa tese de repercussão ampla é isso, dizer, olha, você pode sim ser responsabilizado. E, para isso, utilizou esses termos vagos, mais genéricos. Automaticamente, isso se transforma numa censura? Não necessariamente, mas existe esse risco? Existe, especialmente em casos nos quais parte da expressão daquele entendimento do entrevistado dependa de um valor, dependa de uma análise valorativa. E mesmo quando a gente estiver no plano só dos acontecimentos, né, dos fatos, isso também é muito difícil. Você pode ter questões em que você tenha fundada a dúvida e não tem os elementos para provar, mas você, como indivíduo, tem o direito de manter essa dúvida. Independentemente, até e aí eu acho que é o ponto que você tocou, Wilson, da versão oficial do Estado. Pode ser que o Estado tenha uma versão oficial sobre determinado conjunto de eventos, e aí vem a pergunta, você como indivíduo, você como cidadão, é obrigado a aderir a essa versão oficial do Estado? Se por acaso você se manifestar contra, por qualquer razão, automaticamente você pode ser punido e o veículo que te der voz pode ser punido em função disso. A decisão permite isso, sim. Em casos extremos, ela vai permitir que você crie esse tipo de censura. Agora, lógico, enfim, de novo, é um precedente extremamente perigoso, ainda mais em um momento em que a gente discute muito liberdade de expressão, liberdade de imprensa, em que você tem várias versões, às vezes, para o mesmo fato. É como o senhor falou, quer dizer, abre um precedente extremamente perigoso. Agradeço pela participação do senhor doutor Tiago, só confirmando aqui, é porque seu segundo nome é um segundo nome complicadinho, né, doutor? Tiago... Pode ficar no Sorrentino. Tiago Sorrentino. Muito obrigado pela participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar com outras, né, entradas do senhor aqui no programa. Grande abraço. Eu que agradeço.